Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Matheus, sou torcedor do Clube Atlético Mineiro e peguei o celular aqui, não tenho familiarização com câmera nenhuma, mas eu precisava fazer até um desabafo, né? Peguei a câmera e falei, vou falar o que der na telha e falar desse momento que o Atlético vive, né? Depois de conseguir uma façanha, entre aspas, né? O Atlético conseguiu em um prazo de um ano perder três finais de Copas. O Atlético foi derrotado ontem pelo fraco, horrível, horroroso Lanús, né? Um time que tecnicamente é muito fraco, não tem grandes jogadores. O pessoal fala muito do Marcelo Moreno. Eu sou um mesmo que falei, o Marcelo Moreno ano passado jogou bem contra o rival aqui, mas foi eliminado, né? O Marcelino Moreno é fraco jogador, né? Passou aqui pelo Brasil e mostrou isso. Não é um grande jogador, mas é um time taticamente consegue defensivamente jogar atrás e catimbar daquele jeito argentino e foi passando. Assim como passou do Fluminense, assim como passou também não jogando bem contra a Universidade de Chile, nessa semifinal. E no campeonato argentino, aquela bagunça do campeonato argentino, o Lanús, vice-líder do seu grupo, né? Mas também não dá nem para entender. Você pega os últimos jogos, o Lanús perdeu poucos jogos, né? Nesses últimos, acho que perdeu um jogo nos últimos 10, mas só jogo time fraco, né? O Lanús não pegou nenhuma equipe forte. E a Argentina também não tem grandes equipes hoje, né? Assim que você fala assim, não, esse time é um timaço, não tem, né? Mas enfim, é fraco, o Atlético perde por uma equipe fraquíssima, e acumula em um ano 3 finais perdidas de Copas. Cara, é brincadeira, né? É complicado, né? Tô gravando esse vídeo depois de um dia dessa final, tô com a cabeça bem mais tranquila, entre aspas, né? Mais triste. Depois do jogo final ontem, eu tava na casa do meu sogro. Eu tenho assim um costume de colocar um fone e tudo, né? Desligar na hora da partida, acompanhar ou Itatiaia ou algum canal de rádio, um canal de rádio, coloco o fone e disperso. Fico concentrado lá no jogo. E ontem, assim, eu tava muito esperançoso. Achei que o Atlético, sim, por mais que eu antes até falei com meus amigos, olha, o Atlético pra mim é mais time tecnicamente, tem jogadores que podem ser decisivos, como o Hulk, o Dudu, Bernardo, mas não me aspira confiança, assim como não inspirou confiança hora nenhuma no ano, nem no Campeonato Mineiro, que só serve para iludir. O Atlético fez um grande Campeonato Mineiro, o Atlético venceu, mas assim, sabe, não convenceu. Esse time do Atlético não convenceu o ano inteiro, todo mundo vai concordar com isso, né? Um ano horrível do Atlético, e para fechar com chave de bosta, desculpa a palavra, mas com chave de bosta, o Atlético ontem foi derrotado. E assim, os erros dessa diretoria estão sendo castigados. Assim como foi ano passado, o Atlético tinha várias limitações no elenco, várias lacunas, e foi derrotado nas finais. De formas, assim, principalmente contra o Botafogo, vexatórias, né? Você tá com um jogador a mais e você perde. Muita gente vai falar assim, mas jogar com um jogador a mais é mais complicado. Gente, pelo amor de Deus, você tá com um jogador a mais. Você falar que é mais difícil, eu já vi gente falar isso, que é mais difícil jogar com um jogador a mais, pelo amor de Deus, mano. Né? Você tem mais espaço no campo, fica mais... Se você tiver um clube, um time de futebol com gana, com vontade de vencer e organizado tecnicamente, você vai achar os gols. Coisa que o Atlético ano passado lá no Estádio Monumental de Nunes não fez. O Atlético passou-se uma vergonha. E eu, como atleticano, o nome desse canal aqui, Galo Sem Pano, não vou passar pano, não. O Atlético protagonizou um grande vexame. Quanto o Flamengo era mais time, vamos ser sinceros. O Flamengo ano passado era mais time, mas o Atlético chegou muito confiante, tá? Tanto que o Herves deu aquela declaração depois daquele jogo de São Januário, porque o Atlético, por mais que vinha também, assim, oscilando em jogos, né, principalmente no Campeonato Brasileiro, que aí no final do ano quase aconteceu que pesadelo todo, né, da gente quase cair,
ficar por uma bola na trave, e o gol do Rubens, Salvador, saudades inclusive, o Rubens hoje faz muito falta nesse time, hein, gente? Muita falta, muita falta. Muita gente não lembra, mas eu tô falando aqui porque faz. Mas enfim, o Atlético chegou naquela final lá muito confiante, né? O Atlético foi passando, principalmente na Libertadores, jogando mal contra o São Lourenço, conseguiu aquele gol lá de batalha, depois pegou o Fluminense, perde o jogo de ida, ganha o jogo de volta. O time copeiro, da forma que um time copeiro é, né? Ganhando um jogo incrível, como foi aqui, aquela grande exibição do Atlético na Arena MRV. Para mim, a segunda melhor exibição do ano, só perde para a semifinal, onde o Atlético derrotou de forma espetacular o River Plate por 3-0. E aí na final o Atlético, na semifinal, no jogo de volta, consegue segurar o River Plate naquela pressão, né, dos caras, com a torcida sensacional do River Plate. E na final o Atlético chega contra um time que era melhor, o Botafogo era melhor que o Atlético, tanto é que foi campeão brasileiro, mas o Atlético tava com a mais, né, gente? Não dá, né? O Atlético perdeu uma grande chance de ser bicampeão da Copa Libertadores no ano passado. Mas o vídeo não é para isso, mas eu tô contextualizando para falar dessa final. Vou chegar lá. E o Atlético pega um Flamengo na Copa do Brasil também, um time melhor, e perde num jogo desastroso no Maracanã. O Atlético muitos erros individuais e um time desorganizado coletivamente, né? O Milito errou naquele jogo, ao meu ver, também. E o Atlético, que foi muito centrado, né, nas etapas anteriores, nas finais, né, eu vou colocar as duas, a Copa do Brasil e a Libertadores, o Atlético foi um time muito displicente, cometendo erros, né. Libertadores a gente não vai falar do Vargas, né, não vai falar dos gols perdidos, enfim, vocês já sabem, né, não precisa falar, já tem um ano isso aí, eu só tô contextualizando para falar dessa final. Mas o Atlético acaba aquele ano, cara, ao meu ver, eu sempre falava, antes até das finais, o Atlético tem grandes lacunas, ao meu ver. O Atlético tinha grandes lacunas para serem preenchidas, mas ele tinha uma base. Ele tinha dois atacantes decisivos, que era o Hulk e o Paulinho, era uma grande dupla. Paulinho até, né, ao meu ver também, assim, se a gente for pensar, muita gente acha que foi bacana ter vendido, porque o Paulinho, querendo ou não, ele machucou, infelizmente, né, pelo atleta. Paulinho machucou, esse ano nem jogou direito, fez só aquele gol contra o Botafogo lá na... Foi contra o Botafogo? Foi contra o Botafogo, né, no Mundial, enfim. Depois teve aquela lesão séria, né, enfim. Muita gente acha que nem vai voltar a jogar bola, né, tomara que volte, né, um jogador que... Enfim, o jogo não é para falar de Paulinho não, mas o Atlético tinha uma base, né, o Atlético tinha uma base ano passado, cara. Precisava de uma peça ali, outra ali, ao meu ver, precisava de um lateral direito, um lateral esquerdo reserva ali para o Arana, para disputar a posição. Não tinha, né? O Atlético ano passado jogou com o Arana e assim, o Rubens quebrava o galho ali. E o Rubens esse ano mostrou que é um grande volante, né? Às vezes faltava técnica, mas ele compensava muito na organização, na vontade. E o Rubens mostrou que poderia ser um grande volante, né? Como foi esse ano, ajudou muita gente. Para mim, junto com alguns jogadores, foi o melhor jogador desse primeiro semestre do Atlético. Mas o Atlético tinha algumas lacunas e ele precisava desfazer dos bagres, né? O Atlético tinha Allan Kardec, tinha Vargas, que já estava aqui ganhando seus 1 milhão e tantos, fazendo um número. E outros jogadores, né? A gente pode puxar aqui também o elenco, né? Depois eu vou fazer um vídeo, que eu quero fazer um vídeo separado, né? De reformulação. O que o Atlético precisa, apesar que eu não acho que vai vir, tá? Eu acho que vem tempos sombrios, infelizmente, para o Atlético. Mas o que o Atlético precisa fazer para 2026, o que não fez de essa virada 2024, 2025. O Atlético tinha alguns bagres e precisava desfazê-los. Ele até desfez de alguns bagres, né? Allan Kardec, Vargas, enfim. Alguns jogadores, né? Porém, o Atlético errou demais, cara. Ele desfez de jogadores que ele não podia, né? Claro, né? O Batalha, por exemplo, foi um que forçou essa saída, mas, cara, ele tinha contrato. Foda-se a vontade do jogador.
Se ele quer ficar, cara, ou se ele não quer ficar, ele tem que cumprir o contrato. Enfim, o Atlético perdeu alguns jogadores importantes daquele elenco. E na hora da reposição, cara, o Atlético errou demais, né? O Atlético errou muito. O Atlético trouxe jogadores para esse ano que dos problemas do Atlético ano passado era ponto. O Atlético não tinha um jogador quebra-linha, né? Que pra mim fez muita falta nas finais. O Atlético tinha o Hulk e o Paulinho decisivos, mas o Atlético era um time que não era tão rápido porque não tinha ponta, né? O Atlético não tinha nenhum ponta ano passado. Puxa o elenco do Atlético pra você ver aí. Não tinha. E o Atlético era um time, entre aspas, lento. Então o Atlético faltava esse jogador. E esse ano trouxe, né? Trouxe pontas. E o Cuca veio depois de uma demora demasiada da diretoria. O Atlético demorou demais para trazer um técnico. Demais para trazer um técnico. E aí o Atlético pagou caro, porque o Atlético, uma bagunça, né? O Atlético foi lá para os Estados Unidos e cometeu erro demais, gente. Cometeu erro demais esse ano, puta merda. O Atlético, incrível, né? A gente vai recordando aqui como o Atlético errou. Demorou demais para trazer o técnico. O Atlético demorou demais para contratar jogadores. Demorou demais para contratar jogadores. O Atlético demorou demais para fechar essas lacunas que ele tinha. E outras ele deixou, né? E até hoje tá aí, né? Trouxe jogadores caríssimos, que não valem nem um terço, como o Júnior Santos. Pelo amor de Deus, gente. O Júnior Santos, ele fez uma boa temporada na carreira dele. Uma boa temporada que foi o ano passado. O Júnior Santos, ele lesionou o ano passado. Ele foi artilheiro da Libertadores, fazendo gol em pré-Libertadores. Já é o ponto número 1. Aí ele machuca e volta no final do ano. Volta como reserva. E aí, cara, o Botafogo já era praticamente campeão daquela final. No último lance, ele vai lá e faz o gol. Aí o Júnior Santos faz o gol, o terceiro gol, né? O Botafogo ganha o jogo de 3-1. E aí o Atlético fala, demora a contratar, né? Vamos relembrar aqui, o Atlético demora para contratar. E aí o Vitor dá uma entrevista falando que o Atlético trouxe um peixe grande. E aí muita gente achou que era um grande jogador, né? Decisivo e tudo. E esse peixe grande que o Vitor falou na entrevista, né? Que a torcida já tava cobrando, o Atlético demorando demais para trazer reforço. Foi o grande Júnior Santos, pagando milhas e milhas e milhas em Júnior Santos, dando um salário astronômico de jogador que é decisivo, coisa que o Júnior Santos nunca foi. O Júnior Santos, cara, é um jogador que, no máximo do máximo, tinha que ganhar, no máximo, uns 300 mil, no máximo. É um jogador fraco, gente. É um jogador que, assim, a principal característica do Júnior Santos era o que? A força. E aquela explosão de arrancada, como ele fazia no Botafogo e às vezes fazia alguns golzinhos. Mas ele perdeu isso aí. O Júnior Santos veio ao Atlético com uma alimentação física. E assim, muita gente não questiona, mas esse canal aqui eu vou questionar. Esse departamento do Atlético aí, brincadeira, né, gente? Brincadeira. Como que a diretoria vai lá, traz o jogador e o departamento médico não fala, esse jogador aqui, ele tá com esse probleminha aqui e tudo. Gente, pelo amor de Deus, tinha que ter barrado essa contratação. Porque assim que ele chegou, ele já veio com problema, teve que tratar, machucou, né? Jogou um outro joguinho mal, machucou, depois ainda volta, faz raiva na torcida e agora, nesse final de ano aí, machuca e só volta ano que vem. Jogador bichado. Desculpa, mas jogador bichado. Que não pode vestir a camisa do Atlético. O Atlético fez péssimas contratações esse ano. Poucas se salvaram, tá? Uma que eu vou falar é o Coelho. O Coelho, assim, é um bom jogador, que também para mim não é solução. O Coelho é um bom jogador para elenco, para um clube que quer disputar títulos, ao meu ver. Mas é um jogador, assim, que tem meu respeito, principalmente pela força física. A lesão do Coelho foi muito grave e ele já tá voltando, e espetacular recuperação. Jogador, sim, que foi uma ótima contratação, né? Mas o resto, velho, Gabriel Menino. Eu vou fazer um vídeo aqui e vou falar de barca que o Atlético tem que fazer ano que vem. Gabriel Menino, pelo amor de Deus. O Gabriel Menino, gente, o Palmeiras, ele é refúgio.
O Abel Ferreira não queria mais ele. O Atlético foi lá e falou, me dá o Gabriel Menino aí, mas o Patrick. Patrick, cara, mostrou qualidade. Patrick mostrou qualidade, sim. Só que aí o Patrick vai e machuca a lombar, cara. Assim, é complicado, né? O cara consegue machucar a lombar e eu não sei se eu vi errado, vocês podem até me corrigir, mas parece que o Patrick nem no banco tava, porque machucou de novo. Cara, o cara tem 20 anos, ele tava no Palmeiras. Se o Patrick... e ele já demonstrou que é um jogador que pode agregar. Mas se ele tivesse bem fisicamente, você acha que o Abel ia abrir mão dele com essa facilidade, como abriu na negociação do Paulinho? Cá entre nós, né? Será que a diretoria não pensa? Assim como Gabriel Menino, cara. O Gabriel Menino é o jogador mais preguiçoso, um dos jogadores mais preguiçosos que eu já vi no Atlético. Sério mesmo. Oscila demais, tem jogo que ele entra numa tiriça desgramada e compromete, já comprometeu. Aquele clássico agora contra o Cruzeiro, vocês vão lembrar que ele entregou a paçoca. Entregou a paçoca, deu um gol lá pro Matheus Pereira, que nunca tinha feito gol contra o Atlético, entregou a paçoca, fez o gol, e o Atlético empatou, e com a mais indo nem ganhou, né? Mas não vamos falar disso não. Cara, se eu ficar falando das contratações erradas do Atlético esse ano, o vídeo vai dar mais 2 horas. Eu vou gravar outra coisa separada. Mas enfim, o Atlético errou demais nas contratações. Biel, vou falar dele, né? Vou falar. Mas o Atlético errou muito, não fechou as lacunas que tinha ano passado, aumentou as lacunas que tinha. O Atlético, por exemplo, primeiro volante. Eu acho que o Atlético precisava de um primeiro volante. O Atlético tinha o Otávio, o Atlético tinha... Vamos colocar o Batalha não, né? Vamos colocar o Batalha. O Batalha tá jogando zagueiro, mas às vezes poderia jogar de volante esse ano. Perde o Batalha e aí ele ficou o Otávio. O que o Atlético vai lá e faz? Ô, Otávio, liberar você... Eu tenho, assim, meus problemas assim, né? Eu não gostava tanto do Otávio também, mas eu acho que é um jogador que poderia ser um bom reserva, enfim. Mas, assim, para titular, não. Então, o que o Atlético tinha que ter feito? Mantivesse o Otávio. Tá com dificuldade para contratar volante? Mantinha o Otávio. Pela grana não foi alto. O Atlético não ganhou grana com o Otávio. Pelo contrário, uma michuruca, uma merreca. E liberou para um concorrente direto, que era o Fluminense, né? O Fluminense estava na Copa Sul-Americana, liberou o Otávio. E aí o Atlético vai, né? E você pensa, não, liberou o Otávio, o Atlético agora vai contratar, né? O Atlético precisa de primeiro volante, ele já tinha essa lacuna, ele vende os que tinham, né? Agora o Atlético precisa não só de um, ele precisa contratar um ou no mínimo 2. O Atlético vai lá, gente, e não contrata. O Atlético ficou Alan Franco, que na seleção equatoriana, se vocês verem os jogos da equipe equatoriana, ele joga até de ponta, mas dificilmente ele joga de primeiro volante, porque ele não é primeiro volante. Ele tá sendo colocado como primeiro volante, e assim, ele é um bom jogador, ele, né, tá até desempenhando bem, não vamos ser injusto, mas não é primeiro volante. Alan Franco não é primeiro volante, gente. O Alan Franco, ele é segundo volante. Vocês querem forçar? Coloca o Alan Franco se como primeiro volante. Mas, gente, o Atlético precisa de um primeiro volante. Ao meu ver, 2. O Atlético não trouxe nenhum, cara. Nenhum. E assim, a diretoria erra, mas deixa eu te falar, ela é punida. Nada fica impune, nada fica impune. O Atlético na Copa do Brasil perdeu pro maior rival. E se você viu o gol lá do Fabrício Bruno, que golaço, né? Pra mim uma cagada, mas foi um golaço. Ninguém chega pra fechar aquele chute do Fabrício Bruno. Cadê o primeiro volante? Cadê o primeiro volante? Né? Pra chegar ali, ó, pra não dar espaço pro cara bater. O Fabrício Bruno pegou a bola lá da área e foi conduzindo, chegou e bateu. Cadê o primeiro volante? O Atlético não tem primeiro volante. Não teve. E a diretoria sabe dessa lacuna. Aí o Atlético vai e tentou aquele jogador lá do Talheres, né? Não trouxe. E aí você pensa, não trouxe, vai pro plano B. Acabou. O Atlético vai e desiste. Fala assim, não trouxe, vou desistir. O Atlético não traz, gente. O Atlético tava precisando de jogador. Ele tenta ali fazer uma apostinha nesse primeiro volante. Não consegue. O time lá faz jogo duro.
E aí você pensa, vai partir plano B, porque o atleta precisa. Até vai lá e não contrata, não. E aí fica. E custa caro. Custou caro, né? Poderia até ser eliminado pelo maior rival, mas o jogo estava muito equilibrado. E aquele primeiro gol, se tivesse um primeiro volante ali para combater, talvez nem ia sair o gol. Talvez a história poderia ser outra. E eu falo desse jogo só para dar exemplo, mas o ano inteiro o Atlético sofreu com essa falta de primeiro volante, né? Até porque o Alan Franco, cara, ele é muito convocado para a seleção do Equador. Você fica refém, e aí você coloca um Fausto Vera, beleza, você tem um Fausto Vera ali e tudo, mas, cara, vamos falar de um time que eu sempre penso, eu quero ver o Atlético no topo, gente. Eu não quero ver o Atlético com jogadores aí que não me representam, como o Rony, Fausto Vera, enfim, vários. Biel, pelo amor de Deus. Então eu tô falando isso aqui é porque eu quero ver o Atlético no alto escalão. Por mais que seja difícil hoje, né? Hoje, depois de uma final daquela, se a gente falar. Mas o Atlético não fechou as lacunas e custou caro. Custou caro. Ele abriu mais as lacunas e vamos agora pra final, né, cara? Atlético muito favorito. Não, eu não acho o Atlético muito favorito. Muita gente fala, o time do Lanús é fraco. Mostrou isso, né? O time do Lanús muito fraco, né, gente? Que time fraco, né? O Lanús é muito ruim, gente. Mas é um time organizado defensivamente. Joga no contra-ataque. E foi assim, com esse estilo de jogo, que foi campeão. E que tá em segundo aqui, campeonato bagunçado. E que catimbou o jogo ontem, não querer jogo. Levou pros pênaltis, tanto que a torcida comemorou quando foi pros pênaltis. E ganhou, né? Mas, ao meu ver, foi mais demérito do Atlético ontem, cara. Que partida horrorosa pra coroar com chave de bosta o ano do Atlético, cara. E assim, se a gente for pensar pro lado positivo, claro que a gente queria ser campeão, mas assim, é um castigo porque pra diretoria, pra essa administração ver que tem muito jogador aí que não merece ficar marcado no Atlético com título, né? Cá entre nós. Por exemplo, Biel. Aquela bola que o Biel erra, gente. Eu conheço peladeiro. Cara que joga aqui na minha cidade aqui. Não erraria que é gol, gente. Não dá, né? O cara chuta. Foi mérito do goleiro. O cara nem olha pra direção do gol. Eles pegam a bola e chutam de qualquer jeito, né? Jogador assim, bagre. E quando você tem um bagre, gente, você vai escalar ele alguma hora. O Allan Kardec, ele ficou no elenco do Atlético. Ficou. Quando você precisou dele, você teve que lançá-lo ele. Naquela final lá contra o Flamengo, foi assim. Ele até fez um golzinho lá naquela final, mas pelo amor de Deus. Lá no jogo de volta, ele errou um gol feito. Vocês vão lembrar, né? Vargas, mesma coisa. Vargas já era pra ter saído até muito tempo. Ele ficou. E aí o que aconteceu? Precisou dele, ele fez um golzinho ali, errou 2 feitos, o Atlético perde a final. Quando você tem um bagre na hora decisiva, às vezes você vai ter que colocar ele. E ontem aconteceu isso. Ontem o Atlético teve que colocar o Biel, teve não, né? O Sampaoli colocou. E assim, jogador desse aí, cara, sério mesmo, Dudu chamando o jogo igual ele tava. Não fez uma grande partida, igual muita gente tá falando, mas tá com vontade, foi bem marcado. Mas é melhor você ter um Dudu cansado, que às vezes pode até bater um pênalti, do que um bagre daquele como Biel. E assim, depois da declaração, entrevista chorando, vi muita gente falar, boa sorte pro jogador, boa sorte mesmo. E outro clube. Gente, Biel não é jogador de time grande. Você nunca vai ver Biel jogar em um Palmeiras, num Flamengo organizado, até no próprio rival que tá se organizando. Biel não é jogador de time grande que luta por título, gente. Pelo amor de Deus. O Biel, o Corinthians estava querendo Biel. Aí o pessoal falou, o Corinthians tá querendo Biel, São Paulo. Gente, com todo respeito ao Corinthians e São Paulo, olha a situação que o Corinthians está no ano com o São Paulo. Tá até na semifinal da Copa do Brasil, mas assim, jogando mal pra caramba. O São Paulo também, um péssimo ano. Então, gente, Biel não é jogador de time grande. Biel, no máximo, é jogador de Série B. É jogador de Série B, é jogador de Juventude, é jogador de Vitória, mas é jogador bagre, gente. É jogador bagre. O cara já passou pelo Fluminense, já passou pelo Bahia, que hoje tá se estruturando aí, brigando lá em cima. O cara é fraco, gente. É ciscador, pega a bola. Sabe aqueles atacantes que pegam a bola, fica ciscando, só corre, não arruma nada? O Biel não faz gol. Pega os números do Biel, cara. Pega os números do Biel, vocês vão ver.
O Biel é muito ruim, gente. Muito ruim. E ontem custou caro. Ontem ele errou um gol de cabeça e teve uma oportunidade de cabeça. Tentou, não fez. Aí depois ele teve outra. Reperdeu, cara. Reperdeu. E ele tava livre, tá? Ele tinha oportunidade até de dominar aquela bola, talvez, e mandar pro gol. Não, fraco. E aí, depois, ele teve aquela bola do Hulk. O Hulk até teve um lance lá também, cara, que ele poderia ter tocado pra ele, né? Só que aí, velho, igual os caras estavam falando, tá o Hulk aqui, pensa, ele vai tocar pro Biel e sabe que provavelmente não vai dar em nada. Não tô passando pano pro Hulk, eu vou falar do Hulk aqui. Mas, cara, é complicado, né? Só que o Biel, cara, ele tem culpa assim? Tem. É um bagre, é horroroso. Assim como o Rony não é jogador de Atlético. Ah, o Rony foi campeão na Libertadores. Cara, o Rony recebe... Sabe quantos o Rony recebe aqui no Atlético? Sabe quanto o Rony recebe aqui no Atlético? Então, o salário do Rony, gente, é jogador para um time que está endividado como o Atlético. O Atlético não tem esses luxos para fazer. O Atlético tem que ser assertivo. O Atlético está investindo. Muita gente fala, o Atlético não está investindo. Está investindo, só que investe errado. Então a gente tem que cobrar de Paulo Brax, tem que cobrar de Vitor, que pra mim, se fosse bom, todo respeito ao São Vitor, né, que ajudou a gente na Libertadores, mas se fosse bom, ele não ia dividir cargo com o Paulo Brax. O Atlético não tinha trago o Paulo Brax para ajudar a auxiliar o Vitor. Né, com a saída lá do Rodrigo Caetano, ficou o Vitor, não tinha trazido o Paulo Brax. E o Atlético é uma bagunça. Depois eu posso até gravar vídeo falando mais da administração, né? Mas o Atlético, o Atlético é muito desorganizado, gente. Ele tem, assim, CEO, aí ele tem diretor, coordenador, gerente, sendo que, assim, um gerente, um diretor de futebol poderia fazer a função de uns 4 caras que tem lá no Atlético, se fosse competente. Mas o Atlético gosta de ser cabide de emprego e o Atlético gosta de brincar com o torcedor, trazendo ex-jogador para ser diretor, trazendo gente que não tem experiência com futebol e brincando com a torcida. Custa caro. O Atlético não é à toa que perdeu 3 finais em um ano. Não é à toa. E aí vai vir a diretoria e vai falar, não, mas a gente tá de parabéns, chegou em 3 finais em um ano. Brasileira, a gente só não caiu ano passado porque Deus ajudou a gente, assim, vamos colocar Deus não, né? Mas aquela bola na trave não entrou do jogador lá do Atlético Paranaense e depois o Rubens faz o gol. Mas o Atlético não aprendeu com os erros do ano passado. Foi e fez um ano pior do que o ano passado. E aos trancos e barrancos ainda chegou na final. E teve uma grande oportunidade de ser campeão ontem, cara. Porque é melhor que o Lanús. Só que o Atlético pipocou. Eu não vou passar pra não. O Atlético pipocou, gente. O Atlético pipocou ontem. O Atlético tinha que ter vencido o Lanús. Era um título internacional. Era uma chance de colocar o time de volta na Libertadores após um ano. E de colocar uma esperança na torcida. Para fazer essa volta com a torcida, sabe? Porque vocês repararam que esse ano a torcida tava, e o Atlético, né, o time, tava muito longe, tava sem essa conexão. Até que nesse final, assim, né, com o Atlético chegando na final, a torcida, assim, a massa do Atlético é sensacional, cara. A torcida é uma coisa que a gente não tem que falar. Mas, sabe, depois daquelas finais, a torcida compareceu, mas estava distante. A gente estava distante do clube, porque a gente não estava identificando com esses jogadores. E era a chance era agora. Só que o Atlético vai lá e perde. O Atlético perde. E isso, cara, vai assim, os benefícios que o Atlético tinha ganhando essa final, passa além de premiação, passa além de vaga na Libertadores, era um título internacional, engrandece o clube. O Atlético ia entrar no hall de São Paulo Internacional como os únicos clubes a ganhar a Libertadores, a Recopa e a Sul-Americana. E assim, apesar que a Copa Conmebol, né, ela é uma Sul-Americana, enfim, mas assim, ainda não foi reconhecida. Mas, cara, e os prejuízos que o Atlético tem com essa perca? Cara, deixa de ganhar dinheiro,
né? Uma premiação boa, apesar que a maioria pro bicho desses jogadores se fuderam com isso, mas estão ganhando aí salários assim, né? Que muita gente que tá vendo esse vídeo aí, não vão, eu mesmo, às vezes, não vai ganhar na vida, né? E além desse prejuízo financeiro, cara, é um prejuízo institucional. O Atlético hoje é um time muito mal administrado. Contratou um CEO agora que ninguém sabe quem que é, não tem experiência de futebol. Depois eu vou gravar um vídeo falando de diretoria. Mas o Atlético é um Atlético muito desorganizado e esse título ia meio que acalentar. Futebol, cara, ele é tão, às vezes, é tão justo porque, às vezes, esses caras que são tão arrogantes que estão comandando o Atlético, que se o Atlético vencesse esse título, provavelmente eles iam falar, mas olha pra você ver, o Atlético foi e ganhou. Mesmo com esses dias que vocês apontam, o Atlético foi lá e ganhou a Sul-Americana. Às vezes é tão justo para eles estão tendo mais uma oportunidade de reconhecer que tá errado, cara. Tá errado. A gente não pode normalizar o atleta perder para uma final de campeonato internacional para um time de bairro. Entendeu? A gente não pode normalizar. É muitos erros. E esse prejuízo, cara, é gigante. O Atlético tem grandes prejuízos. Não só para esse 2025 horroroso, para 2026. O Atlético agora precisa começar do zero. O Atlético precisa começar do zero. Muitos jogadores têm que encerrar o ciclo. Não tem jeito. São jogadores fracassados no Atlético. Não tem jeito. Jogadores que foram bem-sucedidos, mas precisam ir. O Atlético precisa reformular o elenco. Quando eu falo reformular, né? 3 sair, 3 voltar. Não, o Atlético precisa fazer uma barca e contratar jogadores. Fechar as lacunas que tem. Acabar com essas lacunas. O Atlético tem lacuna de primeiro volante, tem lacuna na lateral, direita. O Atlético não tem bons laterais, né? O Arana, assim, é bom lateral, mas péssimo ano o Arana. Não vem jogando já há um tempo. O Atlético tem lacuna na zaga. Gente, o Atlético hoje tem Vitor Hugo, Tressoldi, que jogou na final. Vitor Hugo, Tressoldi e Júnior Alonso. Vocês acham que é uma zaga de time que vai brigar lá em cima no Campeonato Brasileiro? Deixa a pergunta, né? Então, assim, não adianta você ter quantidade, você precisa ter qualidade, né? Será que é uma boa renovar com o Vitor Hugo? Ah, mas o Vitor Hugo tá entregando gol de cabeça. Eu não vou nem falar do pênalti ontem que o Vitor Hugo errou, porque não é obrigação dele fazer, né? De pênalti é outra história. Mas, enfim... O Atlético, então, tem várias lacunas a serem preenchidas, mas precisa começar do zero depois dessa final. Precisa começar do zero. O Atlético ontem fez uma péssima partida. E assim, fico triste. Por exemplo, o Hulk, pra mim era um jogador que tinha que decidir ontem. E o Hulk, cara, fez uma partida horrível. O Hulk, cara, ele não aprende no quesito que, às vezes, arbitragem, ontem o Hulk, de fato, tinha algumas faltas que foram faltas e o juiz não deu. Só que aí, velho, falta inteligência um pouco nessa questão pro Hulk de pensar assim, cara, o juiz não deu a falta. Vou parar de ficar querendo debater com o juiz, não vai adiantar nada. O que eu vou fazer? Vou concentrar no jogo, vou tentar abrir um espaço, uma brecha para fazer o gol. E assim, o Hulk foi acordar mesmo, foi na prorrogação, que ele achou aquele lance lá do Biel, enfim. Partida fraca do Hulk, né? E eu fico triste, porque o Hulk, cara, eu não falo que eu tenho ídolo, né? Ídolo pra mim é Jesus Cristo e o Clube Atlético Mineiro, que eu amo de paixão, apesar, né, que faz essa raiva, essa tristeza na gente. Mas o Hulk, ele no Atlético, é o mais se aproxima disso, né? E assim, é o jogador ídolo da massa. Porém, cara, o Hulk ontem tinha que ter decidido, ao meu ver. Ah, tá com 39, 40 anos. Cara, o Hulk, mano, eu assim, sempre falo, o Hulk é espetacular, jogadoraço, mas ontem, infelizmente, fez uma das piores partidas com a camisa do Atlético. E eu não vou usar a palavra pipocada, mas assim, cara, quem usar, eu não vou questionar, não. O Hulk ontem, pelo amor de Deus, fez uma partida tenebrosa. E muitos vão pedir a saída dele agora. Infelizmente, muitos vão pedir. E a gente achando que ele poderia ficar, né?
Provavelmente, não sei, vai ter essa conversa no final do ano, que eu achei que não ia ter, o Hulk ia renovar, para ver se vai continuar ou não, né? Ciclo se encerra. Se for um momento do Hulk se encerrar esse ciclo, paciência, o Atlético precisa fazer uma reformulação. Minha opinião, eu não queria que o Hulk fosse embora, eu acho que o Hulk ainda pode ajudar o Atlético, às vezes no banco, né? Às vezes sendo jogador de segundo tempo, enfim. Para mim o Atlético tem que fazer limpa. E se for pro Hulk sair, beleza. Mas tem jogadores piores que o Atlético tem que passar na frente. Rony, Biel, vários. E eu vou fazer essa lista depois, outro vídeo. Mas a partida dele foi muito fraca. Dudu buscou jogo. Tô começando de trás pra frente. Então vou começar lá do gol. Everson. Cara, o Everson é sensacional. O Everson ontem fez uma partida no jogo em si, que não... O time do Lanús é muito ruim, gente. Não deu um chute ao gol praticamente no Everson. Então não foi testado. Mas nos pênaltis você vê que o cara não treme, né? O Everson é muito decisivo, cara. Infelizmente, ele não foi decisivo por conta do pênalti que o Hulk, né? Outra coisa também, o Hulk perde pênalti demais. Eu acho que o Hulk... Ele, não sei se tem que treinar, não sei o que tem que fazer. Mas ele, em pênalti, pelo amor de Deus. Você pegar a lista de pênaltis que o Hulk perdeu, né? Não sei se é a questão da cabeça, que ele fica nervoso, se é falta de treino, mas ele às vezes ele telegrafa muito pro goleiro, bate meia altura, bate mal e falta ser decisivo. O Hulk não é decisivo em pênaltis, a gente tem que ser sincero, né? Não chama responsabilidade. E o que ele não chama, o Everson chama. O Everson, cara, o Everson pegou o primeiro pênalti. O Lanús, quando você bate o primeiro pênalti, cara, você joga a responsabilidade no adversário. E o Everson tirou a responsabilidade do Atlético, porque ele vai lá e pega o primeiro pênalti. Era só o Hulk bater e fazer o gol. E o Hulk erra, joga a responsabilidade, aí o Lanús volta de novo a estar na frente sempre. E aí, com jogadores que psicologicamente, como Biel, são fracos, né? Inclusive, quando o Biel foi pra cobrança, cara, eu falei, porra, velho, eu me segurei, eu tava com pensamento positivo, o Atlético vai ganhar. Mas quando o Biel foi, eu falei, cara, não dá. Pensei, eu sabia que ele ia errar, cara. É muito fraco, jogador bagre, não olha pra bater pênalti, pra bater na bola, telegrafa as cobranças, é fraco, é jogador é atacante que não faz gol, é jogador fraco. Mas o Everson não pipoca, né, gente? O Everson espetacular, vai lá, bate seu pênalti, faz defesas, fez a sua defesa lá nos pênaltis. Infelizmente, o Atlético foi incompetente nos pênaltis, perdeu. Mas o Everson, assim, é um dos que tem que continuar, né? Grande goleiro, pra mim tem que ir pra Copa do Mundo. É melhor que o Hugo, é melhor que esses goleiros que tá sendo convocado, né? Ancelotti tem que dar uma vaguinha pra ele indo pra Copa, se continuar assim. Everson, pra mim, foi o melhor jogador do ano do Atlético. Melhor jogador do ano do Atlético, salvou o Atlético de assim, chacotas no ano, verdade é essa. Então, o vídeo já tá gigante, né, para não ficar mais gigante ainda. Everson, mais uma vez decisivo, mas infelizmente não deu a vitória pra gente, porque a minha esperança ontem era ele. Nos pênaltis, o Atlético se garante com o Everson. Mas os cobradores, né, o Atlético errou 3 pênaltis, aí fica difícil. A gente tem o trio de zaga, Tressoldi, pra mim um zagueiro fraco, né? Eu sei que vai ter muita gente que vai discordar de mim, mas é um zagueiro que male é jogador pra ser quarto zagueiro, quinto zagueiro, sabe? Júnior Alonso, cara, eu não vou... O trio de zaga ontem, cara, ele não foi mal, foi bem, sabe? Mas eu tô pensando futuramente, eu acho que o Atlético quiser brigar lá em cima, cara, ele não pode ter esses zagueiros aí, em suma maioria que tá hoje. Então não vou ficar falando muito, não. O trio de zaga ontem foi bem. Vitor Hugo, né? Pra mim errou o pênalti, cara, mas o Vitor Hugo... eu vi até o Everton Guimarães falando, não, o Vitor Hugo não pode bater pênalti daquele jeito. Cara, a gente já tava lá na 7ª, não sei, cobrança. E o Atlético já tinha chance de ter fechado, né? Os pênaltis. Não fechou, caiu um pênalti, quem não sabe. Vitor Hugo não bate pênalti, gente. Né? A obrigação era do Hulk bater. Talvez do Júnior Alonso que bateu lá contra o Flamengo. E ontem, não sei por que não bateu o Biel, né? O assistente do São Paulo também, velho. Pelo amor de Deus, vai caçar mais de roupa, cara. Quando você pede Biel bater pênalti. E a declaração do Biel falando que veio pra ser decisivo, mas não esperava que ia ser decisivo negativamente. Parece até piada, né?
Cara, fica ladinho, partida horrível ontem. E assim, espero que pegue as malas e vá embora. Laterais, Arana, partida fraca, ao meu ver, porque não apoiou demais, não ajudou o Dudu, cara. Faltou o Arana apoiar mal o Dudu. Dudu tentava as jogadas, o Arana ficava longe dele, sabe? Então, né, infelizmente, é um jogador de se repensar o ciclo, tá, gente? Acho que o Arana tem que se repensar o ciclo no Atlético. Rony, na outra ala, pelo amor de Deus, né, gente? O Rony, pra mim, eu não vou mentir, não, vou ser hipócrita, não. E vocês vão até falar assim, não, mas o Rony é um jogador que, pra ontem, eu falei, tem que ser titular. Por quê? O Rony, por mais que seja horroroso, mas é um jogador que ajuda taticamente na defesa. Mas assim, é um jogador, cara, que ano que vem não dá, né, gente? Tem que arrumar, por milagre de Deus, arrumar um time. Atacante tem que fazer gol, não tem que marcar, né? E assim, partida fraca. Fraca. Não, sim, tem vontade, mas é ruim. Tecnicamente é ruim, sabe? Eu não vou ficar falando muito de ruim, né? É um jogador fraco. Alan Franco, cara, baleado. O Alan Franco tava com problemas ontem, né, gente? Tava lesionado, tava baleado. Deram uma injeção lá nele, uma morfina, sei lá o que deram. Jogou bem, tá? Mas o Alan Franco não é primeiro volante, né? Eu espero que o Atlético aprenda, cara. O Alan Franco não é primeiro volante. Quem jogou? Igor Gomes. Cara, o Igor Gomes não foi mal ontem, tá? Eu acompanho muito o canal Fala do Galé, ia falar sempre Igor Lero Gomes, né? Mas o Igor Gomes ontem não jogou mal. O Igor Gomes ontem eu acho que até bateu o pênalti bem. Cara, ele não jogou mal. Mas o Igor Gomes não é jogador de ser titular do Atlético em final de campeonato. Ponto. Não é jogador de final de campeonato. No máximo, é um reserva ali. Mas não para ser primeira opção também, de vez em quando colocar. Para mim não é jogador de se renovar 2, 3 anos, porque é um jogador inconstante. Acho que o Atlético quer brigar lá em cima, não pode ter jogador inconstante, principalmente no meio de campo. Bernard. Foi a dele a melhor jogada até no jogo, né? Que é a bola na trave. Bernard, cara, ao meu ver, ele e o Dudu, por mais que sim, já estavam muito cansados, são jogadores que, assim, agora é fácil falar também, né? Mas que fizeram falta nas cobranças de pênalti, né? Fizeram falta. E eu preferi ter um Bernard cansado, mas sabendo do espírito que é uma final de campeonato jogando no Galo, do que ter um Biel, por exemplo, sabe? Então, assim, não foi uma grande partida do Bernard também, não. Errou muito. Teve a bola na trave. Mas eu prefiro ter um Bernard em campo do que um Biel, do que um Reinier, sabe? Jogador que não vai acrescentar em nada, do que um Caio Paulista. Enfim, não deu. Dudu buscou jogo, mas assim, faltou aquele apoio do Arana, igual eu falei. Foi muito bem marcado. O Dudu tava com muito espaço, ele tava buscando jogo, mas depois, o técnico do Lanús, igual eu falei, o Lanús é um time muito fraco, mas taticamente é um time organizado. O técnico, vendo que o Dudu tava com espaço, foi lá e fechou. Depois disso, o Dudu arrumou mais nada. Mas eu prefiro ter um Dudu mal em campo, ó, bem marcado em campo, né? Mal não, mas assim, não fez uma grande partida, mas também não foi mal. Mas eu prefiro ter um Dudu mal em campo do que um Dudu, sabe, do que um Biel. Um Dudu marcado em campo do que um Biel. Um Dudu que pode bater um pênalti do que um Biel. Enfim, jogador que pode decidir. Aí temos o Hulk, né? Uma das piores partidas do Hulk com a camisa do Atlético. Já que eu falei dele, não vou acrescentar mais. No pênalti, poderia ter feito, mas não fez. E complicado, né? O Hulk é complicado dizer, porque ele mexe com muito sentimento do atleticano, mas em pênalti ele ajudou muito o Atlético. Tá marcado na história como assim, se não for o maior top 3 da história do Galo. Mas em pênalti ele sempre vai ter essa questão, né? O Romário, cara, era um grande jogador, mas não sabia bater pênalti, né? Não sabia. Ele tinha essa limitação. O Hulk tem essa limitação. Ele faz os seus gols de pênalti, mas no momento decisivo ele não faz, sabe? Ele deixa na mão o Atlético. Já deixou, já fez gols, por exemplo, contra o Flamengo e tudo, mas ele deixa na mão o Atlético. Ele deixa na mão o Atlético em pênaltis.
Falei de todo mundo? Se eu estiver esquecendo, enfim, o vídeo já tá longo. O Scarpa quase que entregou a paçoca quando ele entrou, mas depois ele acordou. Cara, o Scarpa é um jogador assim, é até complicado, né? Mas muita gente até falou ontem, não pode ser reserva, né? Pela limitação que o time do Atlético tem, um Scarpa ser banco é complicado. Enfim, eu não vou ficar falando muito dos jogadores que entraram. Caio Paulista, não vou perder meu tempo. Biel, já falei demais. Biel não é jogador do Atlético. Caio Paulista não é jogador de Atlético. Rony não é jogador de Atlético. Júnior Santos não é jogador de Atlético. Ao meu ver, vocês vão discordar de mim, mas Vitor Hugo, cara, ele não é jogador do Atlético, né? E ele até deu uma entrevista ontem falando que já começaram as negociações para renovação. Vitor Hugo, cara, é um bom zagueiro para time que vai disputar lá embaixo, tá? Time como Palmeiras, time como Flamengo, mas ele já jogou no Palmeiras e tudo. Enfim, gente, 2016, né? A gente tá em 2000 e entrando em 2026. Não é jogador para Atlético brigar lá em cima. Enfim, pode ser um bom reserva. Mas enfim, eu vou gravar depois outro vídeo falando do que eu penso na reformulação do Atlético. Apesar do que eu não tenho esperança. Eu não acho que o Atlético vai fazer essa reformulação. Eu não tô esperançoso com essa diretoria, sabe? Eu não tô. Mas quando tiver 1% de fé, né, a gente tem que tentar. Cara, esse foi o meu primeiro vídeo, né? Eu vou fechar aqui com o armazenamento do meu iPhone que já tá batendo na porta. Já falei demais, mas o que eu tenho a dizer para nós torcedores? Cara, é difícil. Eu não tenho muita esperança agora não, né? Mas eu vou tentar gravar outros vídeos no que eu acho que o Atlético tem que melhorar, no que eu acho que o Atlético tem que fazer agora, o próximo passo para o Atlético tentar fazer um bom ano de 2026 sem estar na Libertadores. O Atlético tem 4 jogos. Muita gente fala assim, o Atlético vai brigar nesses 4 últimos jogos, o Atlético vai brigar para chegar no G8. Não vai, gente. 4 jogos, esse time já tá totalmente desfacelado, acabou o ano, ao meu ver, né? Graças a Deus não tem chance de cair. Então, assim, a gente tem que focar no ano que vem já, sabe? Se Deus quiser, o Flamengo não vai ser campeão na próxima rodada aqui na Arena. Se Deus quiser, o Cruzeiro também não vai ser campeão da Copa do Brasil. Porque tem isso também, né, gente? A gente tem que torcer agora pro Cruzeiro não ser campeão no final do ano. Mas foda-se também, Cruzeiro. A gente tem que pensar na gente. A gente tá com muitos problemas. Então é isso, gente. Vamos com tudo, vamos com fé, vamos com muita garra. Obrigado por você que tá aí da outra telinha, às vezes não te conheço, mas deixa o like aí, né? Fortalece aí, eu ainda, né? Começando aí, gravando, vamos ver se, né? Eu continuo gravando os vídeos, mas foi um vídeo mais de desabafo, sabe? Depois desse momento. E vamos torcer, né? O Atlético, ano passado, ele teve uma chance de consertar os erros. Ele tá tendo a chance novamente de consertar os erros. De ele aprender com os erros. Porque se ele não aprender, a gente pensa que a gente tá no fundo do poço, mas a gente não tá, gente. A gente pode cair ainda. A gente tem chance de cair ano que vem se a gente não mudar. Entendeu? E assim, o Campeonato Brasileiro ano que vem começa já em janeiro. O Atlético, se não mudar, já tem que pensar no ano já, né? Reformular rápido e começar ano que vem bem pra gente, se Deus quiser, dar essa volta por cima. Não tenho esperança, não vejo o Atlético ano que vem brigando para ser campeão dos títulos, mas vamos ver, né? A gente tem que ir. Agora um passo de cada vez, cara. A gente perdeu 3 finais em um ano. Vamos ver se o São Paulo consegue montar um elenco forte, como ele montou em 2020, né? Deixou uma base. A minha esperança é essa, sendo sincero. Muita gente questiona o São Paulo, ele erra demais nas mexidas. Mas um ponto positivo do Sampaoli, cara, é que ele já mostrou pra gente que monta bons elencos. É isso, gente. Obrigado. Que o Atlético possa aprender com os erros, que possa aprender com esses vexames que o Atlético está passando,
para dar a volta por cima. Essa diretoria tem que acordar, gente. E é isso. Obrigado, fica com Deus. Tamo junto, massa. Vamos dar essa volta por cima. É um momento difícil, mas a gente é forte, a gente é perseverante e a gente é forjado nessas derrotas, apesar que a gente quer sempre o nosso clube no alto, né? No topo. E se Deus quiser, por mais que eu esteja desesperançoso, assim como vários atleticanos, se Deus quiser a gente vai dar a volta por cima. Muitos clubes já passaram por isso, coisas piores e não deram. Vamos dar, vamos acreditar, vamos dar a volta por cima e se Deus quiser a gente vai sair dessa fase. Tamo junto, muito obrigado. Esse foi um pequeno desabafo, né? Não tem muita familiarização com a câmera, mas muito obrigado, viu? Que é Galo, vamos dar a volta por cima, mesmo não acreditando um pouco nesse momento. Mas é isso, tamo junto, brigadão. É nóis, vamos pra cima. Gente, eu tive que voltar aqui antes do final do vídeo, porque eu vi um vídeo pelo Instagram, canal Futebol pelo Mundo. Depois acessem e assistem o vídeo. Cara, tava naquela cobrança que o jogador do Lanús isolou a bola e teve a chance de dar o título do Lanús lá naquela cobrança. E aí teve um torcedor do Atlético que tava metendo a ripa com razão, tá? E aí vem ele tava próximo da delegação dos jogadores do Atlético que não foram pro jogo, como Coelho, Lianco, enfim, alguns da delegação. E aí começaram a tirar satisfação do torcedor, mandando ele palavrão, enfim. Cara, eu acho que esses jogadores, eles estão em outra dimensão, porque jogador fica, a torcida fica, jogador vaza fora, tá nem aí. Cara, vocês têm que criar vergonha na cara de vocês e entrar na realidade. O que o Atlético vem passando, eu acho que muitos jogadores, eles não entenderam a dimensão. O Lianca tem que abaixar a bola dele. Assistem o vídeo. Cara, porque foi uma vergonha. Foi uma vergonha aquele vídeo lá. Eu tive que gravar aqui, antes do encerramento, para falar. Jogador que não respeita a instituição, que não respeita o clube, e que não respeita a torcida, cara, pode meter o pé, pode ser jogador, o que tá mais acima, né, que tá mais representando, que tá jogando fino, e ninguém no Atlético tá. Se o Lianca acha que tá jogando fino, antes da lesão já não tava, já tava mal, né? Respeitem a torcida que saiu daqui de Belo Horizonte, saiu do interior de Minas Gerais e ao redor do Brasil para ver esse time. Perder uma final para um time de baixo lá da Argentina. Assim, tive que voltar para falar disso aqui, que eu achei o cúmulo do absurdo, um jogador tirar satisfação com a torcida, sendo que o torcedor tá com uma plena razão, depois de uma vergonha da chacota daquela, e ainda ter que aguentar jogador falar. Fica pianinho, vocês estão errados, cara, vocês não estão jogando nada, perdeu uma final de forma vexatória para um time de bairro, beleza? Então fica aí, tamo junto. Se Deus quiser, a diretoria ou vai vender esse clube, ou eles vão criar vergonha na cara, vão aportar o que precisa, o Atlético vai dar essa volta por cima e vai mandar o Cifuga embora. E a gente vai trazer jogadores que vão agregar, que, se Deus quiser, vai mudar essa zica que a gente tá. A gente tem que pensar assim, cara, apesar que eu não tô acreditando nesse momento que o Atlético vai dar essa volta por cima, a gente precisa de se apegar a alguma coisa. Eu sou um torcedor, cara, que fui forjado nas derrotas, né? Apesar da minha pouca idade, eu comecei a ser atleticano, vendo o Atlético tomar goleadas do rival, enfim. E vi o Atlético ganhar títulos, né? 2013, assim, de relevância, e eu falo, time grande tem que ganhar títulos, a gente, claro, é moldado sim pela torcida, pela essa paixão pelo clube, mas queremos ver o nosso clube sempre no topo. O Atlético é time gigante, o Atlético sempre tem que estar lá no topo, então tem que mudar as coisas, e vamos acreditar nisso, cara, vamos acreditar, tamo junto, obrigado pela companhia, falei demais, desabafei o que eu queria falar, trazer nos próximos dias a reformulação que eu quero que faça ano que vem. Apesar que eu não acredito que vai acontecer isso, tá? Não vou falar só de jogador, não. Vou falar da diretoria,
pessoal lá da base, até departamento médico, porque o Atlético precisa sim de uma reformulação geral, institucional, tá? Tamo junto e vamos pra cima, vamos dar essa volta por cima, né? Vamos tentar ser uma voz, né? De alguma forma pra sair dessa fase, né, que a gente tá vivendo. Cara, é difícil, é complicado, a gente tá triste, né? E vamos sair disso. Tamo junto, vamos pra cima, apesar dessa fase horrível que a gente tá vivendo, atravessando com o Clube Atlético Mineiro, mas a gente sempre vai estar aí torcendo pro clube, né? E apoiando o clube, né? Dirigente, jogador que não quiserem fazer o Atlético ser um time de topo, zarpem fora. O Atlético não precisa disso não, porque o Atlético é muito grande para ficar se apequenando com jogadores medíocres, com diretoria, com gestão medíocre. Beleza? Tamo junto, vamos pra cima.